Você e sua irmã estão de mudanças para uma casa nova, e por azar do destino, acabam indo morar numa cidade que tem um ninho de vampiros. Um dos vampiros se interessa por sua irmã e quer transformá-la em um deles. E aí, o que vocês fariam nessa situação? Você seria capaz de derrotar os vampiros e salvar sua irmã? No vídeo de hoje, vamos ver quais ações ou decisões poderiam ter sido tomadas por Chris para salvar sua irmã Nicole e derrotar os vampiros de Garotos Perdidos 2, a tribo. O segundo filme começa quase da mesma forma que o primeiro. Um grupo de surfistas resolve invadir uma propriedade privada no meio da noite para curtir uma onda. Enquanto a galera descansa na praia, o dono do local vai até lá e começa a ameaçar o pessoal. Quando o grupo estava prestes a sair, o maluco impede que eles saiam e mostra suas presas de vampiro. O que ele não esperava é que esse grupo também fosse um grupo de vampiros. Depois dessa pequena surpresa, eles entram em conflito e o homem acaba sendo feito de bife. Depois disso, somos movidos até os protagonistas do filme, os irmãos Chris e Nicole Emerson. Eles estavam de mudança e foram até sua tia Gillian em busca de moradia. Ao chegarem lá, sua tia aluga uma de suas casas para os dois irmãos. A única coisa que eles não esperavam era que teriam de pagar aluguel. Sabendo disso, Chris, que é o irmão mais velho, resolve ir até a cidade em busca de emprego. Chegando lá, Chris vai até uma loja de pranchas em busca de emprego. Mas para o azar dele, eles não estavam contratando ninguém. Um dos funcionários acaba falando com Chris que havia uma loja chamada Frog Brothers. Lá era o único lugar que ele poderia arranjar um trampo como shape na cidade. Essa loja fica supostamente no fim do mundo. Tanto é que a Nicole ainda pergunta ao seu irmão se o homem que morava ali realmente tinha condições de pagá-lo. Não havia ninguém ali, então Chris deixa o endereço de sua casa e vai embora. Enquanto Chris para um pouco escolhendo para a praia, pensando no tempo que ele era um surfista profissional e tudo mais, aparece um homem atrás dele. Esse homem era Shane, outro surfista que foi bem famoso e que também era profissional. Inclusive, ele era ídolo do Chris. Depois de trocarem um papo, Shane acaba convidando Chris para ir até a sua festa. Chegando em casa, ele fala com Nicole o que havia acontecido com ele. É então que ela começa a perguntar a seu irmão se ela poderia ir com ele até a festa, mas ele prontamente nega. Aí que no meio da discussão a tia dele chega convidando eles para assistir um filme bem estranho chamado Goonies. E por causa desse simples convite, o Chris muda completamente de ideia e resolve ir até a festa de Shane. Chris e Nicole vão até a festa e lá acaba rolando muita treta. Enquanto o Chris fica beijando uma garota, a irmã dele sai para ter um tempinho a sós com Shane. E é nesse momento de descuido que ela acaba bebendo uma parada que o Shane deu para ela. Quem assistiu o primeiro filme sabe muito bem o que aconteceu aqui. Depois de alguns acontecimentos, o Chris acaba dando um socão na cara do Shane depois de vê-lo chegar com a sua irmã numa moto. E é aí que ambos vão embora e deixam a festa. No caminho para casa, Nicole acaba passando mal e fica falando que tá estranha. Chris diz para ela se acalmar e fala que ela só tá bêbada. De fato, ela só parecia estar bêbada. Mas não é bem isso aqui não. Enfim, assim que eles chegam em casa, a Nicole fica com os olhos completamente escuros. Ela levanta o Chris pelo pescoço e quando ela estava prestes a enforcá-lo, o nosso queridíssimo Edgar Frog aparece, assim salvando a vida do Chris. E na mesma pegada do primeiro, o cara nem pensa duas vezes, nem fala nada. Ele só pega e tenta matá-la logo de cara. Parece que ele não aprendeu nada no último filme. Nenhum irmão deixaria um lunático que invadiu a sua casa fazer aquilo. Chris mete o pé na bunda do Edgar e manda ele ir embora. Tá, a situação aqui é bem estranha, mas olha tudo o que aconteceu com o Chris. A irmã dele, que é uma magrela e é frágil, conseguiu levantá-lo completamente pelo pescoço. Tu pega essa força anormal e soma com o fato dela ter ficado com os olhos completamente escuros e com uma voz bizarra e pronto. Certamente algo bem estranho está acontecendo com ela. Ao invés de ele meter o pé na bunda do Edgar, ele deveria pelo menos parar e perguntar a ele o que havia acontecido com a irmã dele, mas o Chris não faz nada disso. O Chris pega e bota sua irmã para dormir. Depois disso, a mesma garota que o Chris havia ficado na festa aparece em sua casa para continuar o que eles haviam começado. Chris pede para ela parar, mas ela continua, chegando ao ponto de mordê-lo e apertá-lo. Quando ela estava prestes a chupar o seu sangue, o Chris a empurra e ela acaba tendo o coração perfurado por um dos bichos empalhados que tinham na casa. A garota vira pedra e depois se esfarela e vira pó. Na manhã seguinte, o Chris vai até o trailer do Edgar e quase é morto. É aí que o Edgar diz que só não fez algo pior com o Chris porque ele sabe muito bem como é perder um membro da família. Provavelmente o Edgar estava se referindo ao Alan, seu irmão que aparece no primeiro filme. Dei um gostei no vídeo pelo nosso querido Alan Frog. Descanse em paz. Enfim, chegando lá, o Edgar explica várias coisas pro Chris. Nada do que já não soubéssemos que foi dito no primeiro filme.
Primeiro, os vampiros são mortos com qualquer coisa que perfure seu coração. Segundo, para ser transformado, a pessoa tem que ser mordida ou beber o sangue do vampiro líder. E terceiro, a pessoa só vira um vampiro de verdade, um vampiro completo, se ela fizer sua primeira vítima. Ou seja, aquelas regrinhas do primeiro filme sobre matar o vampiro líder e os outros voltarem ao normal ainda tá contando aqui. Chris volta para casa bem a tempo de salvar um pobre garoto que seria devorado por sua irmã. Um garoto que ela conheceu lá no início do filme que não tem muita importância. Ele mete o pé na bunda do cara e começa a explicar para sua irmã tudo o que estava acontecendo com ela. Enquanto esse cara volta para casa, ele é atacado por um grupo de vampiros e some. Depois disso, Chris se reúne mais uma vez com Edgar e lá eles começam a procurar um local que poderia ser utilizado como esconderijo dos vampiros. Vocês se lembram que lá no primeiro filme os vampiros ficavam em uma caverna que era escura, profunda e que havia acontecido um desastre lá e coisas do tipo? Enfim, é explicado melhor nesse filme aqui. O Edgar diz que vampiros curtem lugares, como eu disse, profundos, obscuros e com históricos de sofrimento humano, cheios de verme e que fedem a podridão. Então explica muito bem a escolha do primeiro filme e por que vampiros curtem ficar nesses lugares. Ele diz também que a casa que eles usaram para festa e tal era mais como uma forma de ser um lugar para atrair mais vítimas, e não necessariamente um esconderijo dos vampiros. Enquanto isso, Shane controla a mente da Nicole e faz com que ela vá até onde ele está. Edgar e Chris continuam discutindo, e é aí que o Chris aceita se tornar um vampiro só para conhecê-los melhor e saber em qual local eles ficam. Isso aqui é até um furo, mas que vocês vão entender mais pra frente. Chris vai até a delegacia pedir para que a polícia ponha sua irmã na lista de procurados, já que quando ele chegou em casa ela havia sumido. Quando ele está saindo da delegacia, ele acaba sendo obrigado a ir com Johnny até onde a sua irmã está. Chegando lá, ele vê todo um grupo reunido e também encontra sua irmã. Shane fala para ele um monte de coisas sobre a vida e tudo mais. No fim, o Chris pergunta para ele o que ele precisava fazer para se unir a eles. E é aí que eles saem juntos e vão até a delegacia atormentar o xerife. Shane, Chris, Johnny e os outros caras lá zoam com a cara dos policiais e depois metem o pé. Bem, aqui por si só já seria praticamente meio caminho andado, e eu vou explicar o porquê. O objetivo do Chris em se tornar um vampiro era para saber em qual local os vampiros se escondiam. Então ele já sabia, depois de ser levado até lá pelo Johnny, ele já sabia qual local eles utilizavam como esconderijo. Então depois dessa noite era só o Chris ir até o Edgar e contar para ele onde esse local ficava e pronto. Chris sequer precisaria se tornar um vampiro, mas ele nem pensa nessa hipótese. Na noite seguinte, Chris se une novamente com o pessoal, e enquanto eles viajam até a praia, Chris acaba bebendo o sangue e se tornando meio vampiro. Chegando lá, eles se reúnem com várias garotas para se divertir e tudo mais. No meio da conversa, eles revelam ser vampiros e aí começa o banho de sangue. Enquanto os outros atacam as meninas, Chris manda a garota que estava com ele fugir, mas não adianta muito, já que o Johnny consegue alcançá-la e matá-la. Depois disso, Chris e Johnny caem no pau. Felizmente, Chris consegue matá-lo com um pedaço de árvore enfiado em seu coração. Quando os outros dois estão prestes a atacar o Chris, o Edgar aparece do nada e salva a pele dele, fazendo-os fugir. Chris e Edgar se preparam para ir até o esconderijo dos vampiros para fazer a limpa. Chegando lá, Edgar diz para Chris que eles devem ficar juntos, mas enquanto eles caminham pela caverna, o Chris acaba sendo atacado e raptado por Eric, e assim ambos ficam sozinhos. É então que o Chris e o Eric caem no braço, mas a vantagem de força é toda do Eric. A probabilidade do Chris ganhar de um vampiro como Eric é muito baixa, visto que o Eric e os outros eram vampiros por completo, enquanto o Chris era apenas um meio vampiro. Milagrosamente o Chris consegue matar o Eric, e enquanto o Chris dá um fim no Eric, o Edgar é atormentado pelo Kyle, que fica zombando dele e falando do seu irmão morto. No fim, o Kyle foi o mais inútil de todos, já que foi morto sem nem conseguir demonstrar reação. O Edgar simplesmente explode a cabeça do Kyle. Depois de dar um fim no Eric, Chris corre até onde Shane está para salvar a sua irmã e impedi-la de se transformar no vampiro por completo. Chegando lá, Shane começa com um discurso de que esperava por alguém como Chris, alguém que não tivesse medo de desafiá-lo e essas coisas. É incrível como esses vilões caçam a própria morte ao se meterem com o protagonista. Apesar do protagonista, o Shane ainda deu uma surra no Chris, e quando ele está prestes a matá-lo, a Nicole atravessa Shane com um pedaço de madeira, mas antes de morrer, o Shane ainda tenta levá-la junto. Felizmente, o Chris consegue pensar rápido e arranca a cabeça dele, dando fim de vez naquele ninho de vampiros.
Mas e aí, pessoal? Vocês fariam o que no lugar do Chris? Quais decisões vocês tomariam para acabar com esse grupinho de vampiros? Digam aí nos comentários. Deixem nos comentários também sugestões de filme ou quadros que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu estou sempre lendo tudo que vocês comentam aqui. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, o gostei e se inscrever no canal. Ativem a notificação do canal clicando no sininho. Dessa forma você vai ser avisado sempre que um vídeo novo for postado ou for lançado aqui no canal. É isso e até a próxima, pessoal.